Olá, alunos! Nós agora vamos continuar nossos estudos de geometria e aproveitando a possibilidade de trabalhar isso por meio de um instrumento que nos facilite o trabalho com esses conceitos que muitas vezes são tão densos para a gente e que possivelmente na história escolar de vocês tenham tido dificuldade com a geometria. Talvez vocês até me digam que não aprenderam geometria na escola. Então, a intenção do trabalho nosso com essa geometria na Matemática 2 é trazer conceitos básicos, trazer para vocês uma compreensão mais aprofundada de figuras, de formas planas, sólidas, não obrigatoriamente com a intenção de que vocês venham a trabalhar esses conceitos dessa forma com as crianças de 1º ao 5º ano, mas certamente com o desejo de clarear e que vocês tenham possibilidade de uma autonomia maior na hora de trabalhar com os conceitos, as montagens, já na sala de aula, né? Então, o trabalho, eu não vou ficar demonstrando teoremas, nem essa parte mais axiomática, ou seja, de demonstração de teoremas, não. Mas vou procurar que vocês compreendam diferenças e semelhanças entre as figuras. Na matemática da escola, nas séries iniciais, nos anos iniciais, agora melhor, é muito comum o professor começar achando que tem que ensinar as figuras planas primeiro, né? Ensinar o triângulo para a criança, ensinar a circunferência. E, na verdade, isso é uma inversão, porque a gente não vive num mundo plano, né? O mundo em que a gente vive é um mundo totalmente volumétrico. As coisas têm volume. Na verdade, nem existe o plano, porque para ser plano ele teria que ter largura e comprimento, mas não teria que ter espessura. E na escola a gente trabalha com o plano como se ele fosse existente ali, e não é. A gente trabalha, na verdade, com representações desse mundo abstrato da geometria. Então, a criança está no mundo sólido. Então, a proposta é que a gente possa trabalhar com a criança com um material que lhe possibilite esse contato mais sensorial e intuitivo. Então, uma ideia seria a de propor montagens com blocos, que eles possam fazer figuras, formas, torres, né? E misturando, inclusive, tantas figuras que são corpos mais redondos, como o cilindro, a esfera, e que sejam prismáticos, como o paralelepípedo, o cubo, né? Então, uma maneira de trabalhar com as crianças é propor a elas que classifiquem, dentre vários sólidos de diferentes formas, que elas classifiquem de alguma forma. Então, em vez da gente já dizer, vê que uns rolam, vê que uns não rolam, não, o que você acha? Como é que a gente poderia arrumar esses sólidos dispostos, seja na forma de sucata, seja na forma de sólidos feitos com massa de modelar, como for, né? E aí elas vão talvez arrumar por material de que é feito, ou então por cor. E aí, em um determinado momento, aí sim, você pode propor a ela que faça os sólidos que rolam e os que não rolam, né? E aí, nesse primeiro momento do nosso trabalho, a gente vai se deter muito a olhar esses corpos redondos, que são o cone. Nesse nível, a gente trabalha com o cone, com a esfera e com o cilindro, né? Então, uma forma da gente pensar na relação entre o sólido e o plano seria imaginar, né, uma esfera que tem um volume e pensar, se eu pegar essa esfera e colocá-la sobre uma mesa, uma tampa de uma mesa plana, e colocar, por exemplo, tinta de carimbo nela, quando eu colocar sobre a mesa, qual a imagem que vai aparecer nessa tampa dessa mesa? Né? Na verdade, vai aparecer só um ponto. Por quê? Porque a esfera ela só tem um ponto de contato com o plano. E aí a gente vai falar que essa marca que ficou deixada sobre o plano é uma representação do ponto. Porque se a gente olhar a definição geométrica de ponto, ela é uma definição completamente abstrata, né? Euclides, que é um grego que viveu anos antes de Cristo, na Grécia, que é o responsável por a organização do conhecimento geométrico,
ele diz que o ponto é o que não tem dimensão. E a gente ouve isso e nem para problematizar. Mas se a gente pensar bem, se eu pego um ponto e desenho com grafite 0,5, por exemplo, que é metade de 1 milímetro, o ponto vai ter a metade de 1 milímetro de diâmetro. Se eu aumentar isso, e no computador vocês podem fazer experiência com as crianças, que é super interessante, né? Usar o zoom, fazer um ponto pequenininho, que seria o ponto do teclado. Dá um zoom, ele vai aumentando. Então, a verdade, na prática, a gente nunca vai ter um ponto verdadeiro, como a geometria o define. A gente está sempre lidando com representações desse mundo abstrato da geometria, né? Essa geometria, ela vem dessa Grécia, onde, para Platão exclusivamente, especificamente, o conhecimento todo está num mundo perfeito das ideias. E nesse mundo que a gente vive, tudo é precário, tudo é representação. Então, essa é a ideia que a gente não tem que ficar falando para as crianças, mas a gente ter consciência de que nós lidamos com representações dos corpos geométricos que são perfeitos, mas que não existem na nossa realidade, de algum modo, né? E aí, o primeiro corpo redondo que a gente pode se deter é o cone. Se a gente pensar sobre o cone, talvez seja uma forma completamente conhecida. A gente toma sorvete de casquinha, o chapéu do palhaço, né? São várias representações de forma cônica. E observe, eu estou falando forma cônica, eu não estou falando cone. Por quê? Porque o cone em si é um sólido geométrico que não tem buraco dentro dele. Ele é totalmente sólido. Essa é a definição geométrica de cone. Ele é um corpo redondo, ele rola, ele tem uma base circular e tem uma geratriz que permite que vá se formando o corpo dele, né, do lado. Mas dentro ele é formado do mesmo material da casca dele. A casquinha de sorvete, portanto, ela é uma superfície cônica. É só a casca, é como quando a gente pega um papel e vai cobrir uma casca, né, de cone. E no caso, a gente aqui se detém em falar de dois tipos de cone, o cone reto e o cone oblíquo. O cone reto é aquele que o eixo dele é um eixo de simetria, como na imagem, né? E o cone oblíquo é que o eixo dele é um pouco torcido em relação à base dele. Então, ele cai um pouco para fora da base, né? E aí a gente começa a pensar, mas e a relação? Existe uma relação entre os corpos sólidos e os corpos planos, e as figuras planas, né? Então, a gente pode pensar que uma forma da gente fazer essa passagem do sólido para o plano é convidar as crianças a trabalhar com ou cones de madeira, se na escola tem essa possibilidade, ou fabricar cones com massa de modelar, né? A própria massinha, geralmente ela é cilíndrica, ela já tem a forma de um cilindro. Você pode fazer com as crianças, ou talvez elas não consigam, mas você fazer cones de massa de modelar e usar tinta de carimbo e, a partir do cone, carimbar uma folha de papel e ir mostrando as figuras que ali vão estar sendo registradas, né? E aí a proposta é que vocês, observando a figura que está aí no vídeo para vocês verem, né? Supondo que eu tenho um cone reto, como o da esquerda na figura anterior. Se eu carimbar, qual das 6 figuras eu encontrarei ao carimbar um cone reto de base circular, né? Então, observem essa figura, façam as hipóteses de vocês, pensem bem, analisem, né? Então, se você marcou a figura 1, você acertou, né? Por quê? Talvez você tenha ficado dúvida entre a 1 e a 4. Por quê? Porque a 1 e a 4, elas têm a mesma forma, mas elas têm uma diferença. Qual a diferença? A figura 1, ela é totalmente preenchida, e a figura 4, ela é apenas o aro. Então, aí a gente está começando a trabalhar com as crianças a diferença entre círculo e circunferência. Voltando nas outras figuras, talvez a 2 e a 5 também tenham te chamado a atenção, porque muitas vezes, quando a gente desenha numa folha de papel
um cone, a gente faz a base dele meio elíptica, né? Que é essa forma meio oval. Mas se a gente tiver com ele na mão, se ele é um cone de base circular, a base dele é um círculo. E essa colocação dessa elipse aqui foi justamente para clarear essa ideia de que a base do cone circular é um círculo. A base de uma superfície cônica, como a casquinha de sorvete, aí seria a figura 4, né? Se eu tivesse proposto a vocês, peguem um chapéu de palhaço, que é só a superfície, passem tinta de carimbo na base dele e carimbe, aí vocês iriam encontrar a figura 4. Então, a gente está entrando aqui na ideia de que a circunferência e o círculo não são iguais, são duas coisas diferentes. Mas antes da gente entrar na discussão sobre a circunferência e o círculo, imaginemos agora que a gente toma esse mesmo cone, aí pode ser até a superfície cônica, e passamos tinta em torno. Na hora que a gente passar essa figura sobre o papel, né, usando a tinta, a figura que a gente vai encontrar é essa que vocês veem também, que na verdade trata-se de um setor do círculo. É como se fosse um círculo, que o raio é a distância do ponto vértice até a extremidade e a parte redonda ali. Se eu quiser, eu posso completar formando um círculo nessa figura. Então, não vai ser um triângulo, porque a base do triângulo seria uma linha reta, né? E aí a gente vai ver que o cilindro é muito parecido com o cone. Na verdade, a diferença é que o cilindro tem duas bases, né? E tem os lados retos. Ele também, como nos cones, ele pode ser carimbado, a base dele, e também como o cone ele é uma figura sólida, ele não é só a superfície. E se eu carimbar a parte lateral, eu vou encontrar um retângulo, né? Então, voltando sobre a diferença entre círculo e circunferência, tem que ficar claro para a gente que, na verdade, a circunferência é só a linha, né? Que seria o percurso que uma formiga faria andando pela beiradinha. Se ela andar um pouquinho para dentro, ela cai, porque ali dentro não tem substância nenhuma, né? Enquanto que o círculo, né? Então, na figura, vocês veem que a circunferência é formada apenas pela linha azul. E esse C, esse P e esse R aí traçados são apenas instrumentos geométricos para mostrar que do ponto C, que é o centro, que não está na linha, até o ponto P, que está na linha da circunferência, existe uma distância fixa. Em qualquer lugar que eu trace, essa distância é o raio da circunferência. Por isso eu dizia, se eu pego um ponto e aumento, o raio desse ponto vai aumentando quando eu faço zoom no mesmo ponto, né? Então, o ponto do centro da circunferência, ele não pertence à circunferência, à linha, mas ele é o lugar de cuja distância todos os pontos da circunferência medem o mesmo tamanho, que é o raio. O círculo é formado, então, por todos os pontos, os que estão no entorno, que seria a circunferência, e mais o interior da figura, né? E aí a gente pode trabalhar um pouco apenas para nós podermos não ficarmos tão apavorados quando a gente talvez ouça ou veja nos livros de matemática algumas dessas nomenclaturas, que existem no estudo do círculo e da circunferência alguns elementos que são importantíssimos, né? O raio, que diz qual a distância entre o ponto do centro e um ponto qualquer, em qualquer lugar da circunferência. O diâmetro, que seria o que, passando pelo centro, une dois pontos extremos, ou seja, dois pontos da circunferência, passando pelo centro. Ele não pode passar por outro lugar. E a corda, que é quando você passa por qualquer lugar, né? Então, se eu pego dois pontos quaisquer da circunferência, como está mostrado na imagem, vocês estão traçando uma corda. Então, o ponto D e o ponto E são dois pontos da circunferência. Eles constituem, ao ser traçado esse segmento, um segmento que é chamado corda. O diâmetro, na verdade, é a maior corda possível, porque se eu pegar esse segmento DE e for andando com ele sempre em paralelo, vai chegar uma hora em que ele vai estar passando pelo centro, e aí ele vai ter o maior tamanho. Depois ele vai diminuindo de novo, né?
Então, tem que ter claro essa ideia, né? Que a gente fala sempre em circunferência e círculo de modo indistinto, mas, na verdade, nós estamos tratando aqui de dois conceitos que não são iguais. Por exemplo, se eu quero trabalhar com representações da circunferência, quais as figuras que eu poderia usar como representações da circunferência? Uma moeda de R$1, por exemplo? Não. Né? A moeda de R$1 ela é uma representação do círculo. Uma aliança, por exemplo, de casamento, que seja mais fininho possível, ela é uma representação da circunferência. Então, esses conceitos têm que estar claros para nós, porque, com certeza, quando você trabalha, até os livros mais dos anos iniciais trazem, às vezes, essas imagens de forma nem sempre clara, né? Confundem muitas vezes círculo e circunferência. E ainda que você não vá cobrar do seu aluno de terceiro ano, quarto, quinto, uma precisão nessa definição, é preciso que você tenha isso muito claro.